noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, amigos, queridos, alunos. Queria iniciar falando que para a gente é uma alegria esse momento, uma alegria que vem do coração, porque estamos tendo a oportunidade de fechar o ciclo de palestras que nós iniciamos em agosto e com pessoas queridíssimas que nós escolhemos durante o ano para que pudessem trazer para a gente mensagens reflexivas para o nosso dia a dia, que também faz parte da yoga, né? Yoga é um conhecimento prático, mas é necessário que a gente tenha conhecimento da teoria para saber de que forma a gente pode aplicar, né? Não é à toa que os dois primeiros preceitos éticos da yoga são os yamas e niyamas, são os preceitos éticos. Aquilo que nós devemos fazer para que não sejamos problema para o mundo e aquilo que devemos fazer também para que não sejamos problemas para nós mesmos, né? Então a gente criou essa oportunidade para que nos auxilie no processo de autoconhecimento, para que seja possível a gente se perceber lá no nosso interior as necessidades, os pontos onde se faz necessário uma modificação e de que forma a gente pode modificar. Então, a gente teve aqui a última palestra, nosso querido Fábio Meirelles, foi um presente para a gente. E todas as palestras que aconteceram antes desse momento, antes desse dia, estão no YouTube, Espaço Semear, e essa palestra vai ser transmitida ao vivo e vai ficar lá depois também. E hoje, pra gente, é uma alegria ter o Washington, um amigo, a gente se conheceu na aula de yoga, né, com o professor Carlos Henrique, e hoje ele é um dos membros da comunidade de meditação cristã, aqui representando Niterói na Igreja Santuário das Almas, não é isso? Acontece meditação lá na igreja toda segunda-feira às 19 horas, fica aqui o convite estendido, né, para quem desejar. E a gente fecha esse ano com esse ciclo, antes de uma data que é muito importante para todos nós, né, que simboliza o nascimento do Mestre Jesus, é o maior exemplo que nós tivemos, aquele que exemplificou mesmo para a gente frente às dificuldades. E é muito legal trazer essa reflexão, porque frente aos desafios que nós temos, e não vamos deixar de ter, sempre pensar, né, como Jesus poderia agir naquela situação e a gente se inspirar nele. Ah, mas é o Mestre Jesus, mas a gente está aqui para se melhorar, né, para a gente caminhar no processo evolutivo. E aí o Oscar vem trazer aqui a mensagem da meditação cristã para nós, durante 1 hora, e então agora a gente faz um processo de introspecção, só para que a gente acolha da melhor maneira possível esse momento, as mensagens que ele traz para nós. Eu convido para que vocês sentem com conforto na almofada, onde vocês escolheram, ou na cadeira. Mantenham a coluna alinhada, acomodem as mãos sobre as pernas. Sintam a presença de vocês na sala. Sinta a sua presença na sala. Traga a sua consciência para o local que você está sentado, percebendo a sua acomodação sobre a almofada, sobre a cadeira. Vai relaxando todo o seu corpo, vai percebendo o seu corpo soltando as tensões. Perceba a sua respiração. Pouco a pouco a gente vai trazendo a nossa presença para esse instante, para aproveitarmos da melhor maneira possível e colaborarmos também com as boas sintonias para o nosso amigo, nosso companheiro Washington, para que ele traga as mensagens que preparou com tanto carinho para os nossos corações. Então vamos unindo as mãos na frente do corpo e, como fazemos na aula de yoga, vamos dar início cantando o mantra Om 3 vezes, que simboliza a criação de tudo. Nós cantamos o Om para a nossa mente, para o nosso corpo e para o nosso interior. Então, esvazie os pulmões. Inspira.
já que a torre autorizou a decolagem, então o celular no modo avião. Tá? Eu tenho compaixão desse pobre pecador, iniciante, aprendiz de palestrante e meio bombardeado por aqueles. Bem, obrigado, tá, Thalita, Rodrigo, por esse convite. Tá? Sempre vai estar sentado aqui hoje, né, quem já sentou aqui, e poder estar difundindo, estar divulgando a prática da Escola Mundial, da Comunidade Mundial da Meditação Cristã. Então eu faço parte, junto com a Suziane e a Ana, tá, do grupo de meditação cristã que se reúne todas as segundas lá no Santuário das Almas, todas as segundas de 7 às 8. É um grupo aberto, tá? Não tem que pagar taxa, não tem que aparecer, sentar e meditar. Tá? Embora a meditação seja uma prática pessoal, seja uma prática individual, mas o conceito é que a prática, quando é realizada em comunidade, ela também fortalece a prática individual. Então, é olhar quem está junto na jornada contigo, né? Cada um no seu ponto, cada um no seu ritmo, mas caminhando aí juntos. Então, isso fortalece e cria um sentido de comunidade. Tá? No Brasil, existem cerca de 250 grupos, a comunidade está presente em mais de 100 países, ela é dirigida pelo diretor espiritual mundial da comunidade, Dom Lawrence Freeman, um monge beneditino, que ele foi discípulo de Dom John Main, que é um monge beneditino que trouxe, que resgatou a prática da oração contemplativa, né, que seria outra forma de chamar meditação, lá dos padres do deserto, no século III, no século IV, tá? Através daquelas pessoas que procuraram os desertos para viver a sua fé de uma forma mais intensa. Então, através até do livro As Conferências de João Cassiano, lá ele identificou essa prática, que é idêntica à prática que ele já havia conhecido no sudoeste da Ásia. Ele, depois da Segunda Guerra Mundial, prestou serviços lá. Então, quando ele falou que isso existe na minha tradição, isso existe dentro da igreja cristã, isso era pregado, era divulgado pelos padres do deserto, os pais da igreja. Tá? Então, uma outra forma de chamar também a meditação, tá, é a oração do coração. Tá? O Nietzsche Netihan, que a gente até falou um pouco antes aqui da palestra, ele tem uma forma muito doce de descrever o que seria a meditação. Não tem várias formas de descrever. São tudo palavras, são figuras para a gente tentar fazer uma analogia, que é deitar o coração na mente. Tá? É aquietar, é o contrário, é deitar a mente no coração. É aquietar a mente. Tá? E fazendo que a mente e o coração trabalhem em harmonia. E a gente fica harmônico. Tá? E essa prática contemplativa, né, ela sempre foi muito difundida entre os grandes místicos da igreja, como Santo Agostinho, como Santo Antão, São João da Cruz, São Francisco era um grande místico, Santa Teresinha de Jesus, e tem uma série de outros místicos, tá? Que às vezes a gente, quando até fala isso dentro da igreja, né, místico, fica uma coisa como se fosse mágica, não, místico, tá? É aquele para quem a realidade última da vida é Deus. Então o místico é aquele que busca Deus, que coloca Deus em tudo que faz. Tá? E o místico ele vai desenvolvendo então uma forma de viver contemplativa, tá? Que a contemplação também nada mais do que um olhar amoroso para o agora, né? É o contato da questão da plena atenção, ou seja, é olhar com tanta presença, com tanta profundidade, que é capaz de ver, de tocar o real além da ilusão. Então, esse olhar amoroso para o momento presente, essa plena atenção, permite que a gente encare aquilo que é, as coisas, as situações, sem uma mente que julga,
Né? Porque em átomos de segundo, quando a gente se depara com qualquer situação, ela é boa para mim, ela me ameaça, o que eu ganho com isso, o que eu vou perder, é feio, é gordo, é alto, é baixo, a mente já sai julgando e a gente já se separa, a gente já é aqui e o outro lado. E a gente não vê, a gente não contempla. Tá? É o filho que chega para a gente, é um companheiro que chega para a gente, às vezes gritando, brigando, não sei o quê, e a gente, eu tive um dia, a gente está tão focado na gente que a gente não presta atenção no que está acontecendo. O ego fica logo nervosinho. Mas eu trabalhei o dia inteiro, você é assim que você me recebe, o ego queria ser recebido com jantar, né, com a banheira cheia de espuma, e chega e dá de cara às vezes com alguns problemas. Da família, às vezes, pedindo socorro com alguns problemas. Então, essa contemplação de olhar no meio presente, ver exatamente, sem julgar, sem avaliar, sem rotular, tá? E muitas das vezes até a questão do silêncio, mas não é um silêncio como fuga. Você até percebe que nessa hora o outro só quer falar. Né? Te pergunta, mas não quer resposta. Geralmente você responde, dá uma confusão danada. Né? Eu não estou te perguntando, mas tá. Então, essa plena atenção, esse viver. Tá? E a meditação é essa prática contemplativa, tá? Onde através de períodos, de sessões diárias, né, a comunidade ela recomenda que nós façamos 2 práticas ao dia, de 20 e 30 minutos, idealmente na hora que a gente acorda e às vezes no final do dia à tarde. Tá? E quando a gente medita de manhã, a qualidade do dia é uma. Eu falo isso por prática. A tua presença durante o dia é completamente diferente. Tá? Você vive realmente aquele dia. Mas muitas das vezes não dá nem para você tomar um café. Às vezes você tem que meditar na barca. Então também não tem a gente descolar muito, procurar uma forma ideal de ser contemplativo. Tá? Quando a gente vive inserido no mundo, vive inserido no dia a dia. Então, muitas das vezes a contemplação, por exemplo, uma mãe cuidando de um filho, tá? Aquilo é uma prática contemplativa, da forma que ela está presente ali. Né? A forma que você vê um bebê olhando para a mãe olhando para o bebê, eles estão totalmente ali. Isso é contemplação também. Não é só ficar sentado em silêncio. Porque o objetivo se é que tem objetivo, a gente também, isso é importante, quem tem objetivo, quem tem meta, quem quer chegar a algum lugar, quem quer subir de nível, é o ego. Então a gente quando medita, vai perguntar a John Main, escuta, depois eu explico como é que é a meditação, mas é só sentar e ficar repetindo o mantra mesmo? Pelos primeiros 30 anos isso basta. Aí depois, você senta e repete o mantra. Tá? Porque não tem... Você tem que ir onde você já está, você tem que ser o que você já é. Tá? Então esse conceito de jornada é um lance figurativo. Tá? Como na realidade é aquela jornada da mente para o coração. Ela é dentro, não é fora. Tá? Mas é inevitável que esse processo, tá? Que na medida que a gente vai sendo fiel à prática, na medida que a gente vai sendo compromissado com a prática, tá? A gente vai passando por esse processo de transformação. Tá? Que o objetivo é ser transformado. Tá? Como o professor Hermógenes fala, eu não faço yoga para ser melhor do que os outros. Eu faço yoga para ser melhor para o outro. Tá? Então quem faz yoga, quem medita, quem vai na missa todo dia, quem reza 38 rosários por dia para ser salvo, desculpa, está sendo egoísta. Tá? Porque ninguém se salva também sozinho. E esse processo de contemplação, tem um padre do deserto, se não me engano, Gregório de Nissa. Não é Gregório de Nissa, não, Santo Evrágio. Tá? Que entre Deus e nós há a nossa escuridão. Tá? A gente não chega até Deus, tá? Sem atravessar a nossa escuridão, as nossas trevas. Tá? Não é assim, eu estou aqui, dei de cara com Deus. Saiu, flutuei. Não,
Tá? Porque esse processo de mergulho, né, é chamado, alguns para o deserto usam o termo de a noite escura da fé. Tá? Quando tem momentos que o vazio, o silêncio, é tudo tão imenso, o abandono, que parece que nada faz sentido, mas eu estou meditando, mas eu não troquei de emprego, né? Não troquei de carro, não ganhei dinheiro, não arrumei uma namorada, né? Pô, né? Então vai na Universal. Então, desculpe os fiéis da Universal. Então, a ideia é você, ao penetrar as suas trevas, as suas escuridões, e reconhecê-las, e não fugir daquilo que a gente tem de não iluminado dentro da gente, de nossas escuridões. É aceitá-las e acolhê-las, tá? E não reagir a elas. Porque muitas das vezes, o que a gente não aceita no outro é o que a gente não aceita na gente. Ou quase sempre, né? Se fizer uma análise mais detalhada. Então, a gente não olha para dentro, e o ego só olha para fora, tá? E rejeita no outro o que nem reconhece em si. Então, na medida que a gente vai entrando vai se interiorizando, né? Vai sendo capaz de ter essa prática e entender, tá? As suas escuridões, os seus defeitos. Maria Teresa de Calcutá falava, dentro de mim tem um Hitler. A primeira vez que eu li isso, eu estava ainda muito longe desse caminho que eu estou, né? Como é que é? Dentro de mim tem um Hitler, tem um racista, tem um homofóbico, tem tudo de ruim que tem qualquer ser humano, tem dentro de mim. A questão é escolha, a questão não é tão simples como aquele qual cachorro que você alimenta, mas a questão é entre a fé e a razão, e entre você vai se conhecendo, você não vai, eu vou negar isso. Não, é entender que às vezes você começa a ver, né, aquele movimento às vezes, de um condicionamento que você tem, de se posicionar de uma forma perante algo e algo em você fala, não, cara, sossega o facho, dá um tempo aí. Entendeu? Você começa até quase uma esquizofrenia, bater uns papos com o seu ego, e você começa a ser algum, você entra em harmonia. Você ilumina essa. A gente só encontra a luz na escuridão, a gente não encontra a luz na luz. É quando a gente está na nossa noite mais profunda, nossa maior escuridão, quando a gente está totalmente quebrantado, tá? Quando a gente está reduzido a nada, quando eu sou nada, eu estou quebrantado, eu não tenho, que essa luz começa a chegar, porque é entrega total. Então esse processo de meditação, né, não importa qual é a prática, qual é a tradição, no fundo, no cerne, é uma entrega, estou aqui. Para quê? É ser em Deus. Ser em Deus o quê? O que quer que sejamos. Tá? E essa relação que a gente vai desenvolvendo através da contemplação, e como eu falei, o místico, o contemplativo, é aquele buscador de Deus, porque ele quer o quê? Ele quer se relacionar com Deus em tudo. A relação, porque o São Francisco viveu isso como poucos, talvez, na humanidade. Né? Como ele dizia, só uma pequena parte de uma imensa vida. Né? Irmão Sol, irmã Lua, irmã Morte. Ele se via, eu pertenço a um todo. Então a relação que ele tinha com o outro, com Deus, é uma relação tão íntima como se fosse com ele mesmo. E o tão mestre, tão franciscano, americano, Richard Rohr, e outros mestres falam, só há um relacionamento. Todos os outros relacionamentos são decorrentes desse relacionamento. E esse relacionamento é com Deus. Como é que você se relaciona com Deus? Como você se relaciona com Ele, como você se relaciona com a criação, com tudo. Tem 3 leis de Claraval, desculpa estar fazendo as citações, mas é que elas são importantes para codificar, que são as 3 leis que regem a nossa relação. A primeira lei do relacionamento é o medo. Como é que eu me relaciono com Deus? Com medo? Eu sou bom porque eu vou para o inferno, se eu não for.
é porque eu quero milagre, porque eu quero a promoção, então eu faço promessa, eu vou de joelho daqui até Salvador, se eu conseguir ser promovido. Então é uma relação com medo. Ou seja, o medo do que venha a acontecer comigo, tá? Se eu não seguir a lei, se eu não seguir, né, os gitanes. Então eu me relaciono, toda a minha relação é baseada no medo. Eu me relaciono com todo mundo, tá? Mais perto, longe as coisas, é medo. Tá? O medo me move. A segunda seria a lei do interesse. Eu não tenho medo, mas eu tenho interesse. Eu só me relaciono na base da troca. O que eu vou ganhar com isso? Se eu não vou ganhar nada, eu sou indiferente. Se eu vou perder, eu sou até agressivo. Sabe que eu não quero perder. E se eu vou ganhar, eu sou amoroso, sou cuidadoso. Então, e assim também, se eu me relaciono com Deus, assim, eu me relaciono com todos. E tem a única lei verdadeira, porque tudo isso não tem substância, que é a lei do amor. Tá? A minha relação com Deus é de amor. Quer dizer, eu amo porque eu amo. Não quero nada de Deus. E aí a gente entra até no processo do advento, né, que nós estamos na Igreja Católica, nós estamos vivendo o tempo do advento, que na liturgia é um tempo de espera, tá? É um tempo de esperança. Mas não é um tempo de espera como, né, esperar um trem na estação. Estou esperando, né, dia 25 para ganhar, aí põe lá. Não, é um processo, tá? E essa é a parte muito interessante didática da liturgia da igreja, onde a gente tem que fazer e a meditação ajuda muito nisso, essa preparação interior, tá? Para que Cristo entre no mundo, que Cristo nasça, então essa figura de nascer, para que ele entre no mundo através do nosso coração, através de nós. Tá? Então esse coração simples, humilde, manso, é aquele berço cheio de palha, manjedoura, né? Não é um trono cheio de orgulho, de egoísmo, cheio de diferenças e preconceitos. É uma manjedoura. Então é num coração pequeno, num coração puro, num coração que só tem amor, que o Cristo nasce no mundo, nasce através de nós. Então quando ele nasce em nós, quando ele está no nosso íntimo e a gente está nesse processo, o que a gente começa a fazer? Nós começamos a ser presença de Cristo no mundo. Nós falamos, nós ouvimos, nós vemos, nós escrevemos, nós tocamos. Isso é orar sem cessar. Orar sem cessar, como diz, né, São Paulo, não é só ajoelhar e ficar rezando as orações verbais. É que tudo que eu faça para Deus. Quando eu falar, quando eu tocar algo, quando eu assistir algo, quando eu ler algo, tá? Não é, isso é imoral, não é questão de moralidade, é questão de amor. Tá? É ser céu na vida do outro. Isso é o reino, é ser um servo no reino, e não servo do reino. Esse é o reino de Deus que Jesus falou. O reino de Deus não é algo que depois da morte está nos esperando se a gente for um garoto bonzinho, ou então vá para o inferno. O reino de Deus é aqui, agora. É o reino de amor. E o reino de loucura. É o reino onde o mais forte é servo do mais fraco. Tá? Onde e não os mais fortes, os mais poderosos, exploram os mais fracos, usam os mais fracos. E ele deu esse exemplo. O próprio Deus encarnou e veio ser servo de nós. Dizendo, bonitão, é assim, hein? Entendeu? É assim que é. Me siga. E ser cristão é seguir Jesus. Jesus não veio só para ser adorado. Também nem sei se ele veio para ser adorado. Ele veio para ser seguido. Então não adianta eu falar que eu amo Jesus se eu não amo o outro. Tá? E ele nos fala, inclusive, amar o inimigo. Tá? Como é que é amar o inimigo? Tá? Como é que com ego a gente não vai amar? Ah, mas o cara fez tanta coisa. Não. Ah, mas ele é do partido tal, não. Aí você tenta com a força enorme, eu vou amá-la. Olha assim, você dá um tiro no cara, mas você está. Não é. Entendeu? Então é essa visão. É quietamente, não fica. Então, por isso que esse acomodar a mente no coração é esse processo de amar o outro, o inimigo, não é chamar para tomar chazinho.
é não desumanizá-lo. Você não é obrigado a conviver, você não é obrigado não é nesse sentido de amar, é amar como ele é um ser como você, como pessoa que tem direito à vida, à sua dignidade. A gente desumaniza, às vezes, o inimigo. Tá? Então, quando a gente fala paz e bem para alguém, quando a gente fala namastê, a gente está falando de coração, o Cristo em mim, reconhecendo o Cristo em você, a gente está sendo um mundo. Então, quando a gente fala, quando a gente age, tá, em relação a isso, então, o amor, ele não é partido, ele não é aos pedaços. Ou ele é ou não é. Tá? E o processo da meditação, né, desse olhar para dentro, gente, isso é um processo de... o John Mayer, o Don Lawrence, eles falam, cada vez que a gente medita, a gente também entra nessa dinâmica de nascimento, morte e ressurreição. Ressurreição no sentido de transformação. Não é o que acabou. E a ressurreição está como um processo padrão no universo. Desde o Big Bang, se a gente olhar, tem aquele padre jesuíta Teilhard de Chardin, que agora o Papa Francisco está recuperando ele, que a existência é o princípio da complexificação das coisas, tá? Na medida que tudo tendendo ao ômega, voltando à origem, voltando à fonte. Isso aí não sou entendido com isso não, mas o pouco que eu sei disso é muito profundo. Mas nesse sentido de transformar, de morrer no sentido de permitir que esse ego se aquiete, que esse ego se humanize, tá? Que eu me torne, que eu deixe realmente que Cristo, como São Paulo diz, já não sou eu que ajo, é o Cristo que age em mim. E para isso, a gente tem que aceitar essa morte. Mas é uma morte que eu comparo, São Francisco falava, quem aceita essa primeira morte não teme a segunda, porque a segunda não existe. Porque ser um com Deus, tá? Que só há uma verdade, só há uma realidade, essa realidade é Deus, e Deus é amor. E só há uma vida, só há um relacionamento. Então, quando a gente está nesse processo de vida, de relacionamento, me perdi. Mas, enfim, está nesse processo de vida e relacionamento, a gente se faz um com tudo, se faz um com a vida. Tá? E não fica partido, não fica desconectado. Tá? E dentro do processo da meditação, tá? Por isso é a prática, né, que John Mayer, que Don Lawrence nos ensinam, começar a falar um pouco agora como é que a gente medita. Tá? Eu tinha outro ponto aqui que... Vai voltar. Que essa quietude, esse silêncio. Né? Os padres do deserto falavam, todo aquele que ora é um monge no seu coração. O coração da gente seja como uma cela. Os monges, os mosteiros, eles têm as suas celas, eles retiram para... Então a forma de a gente se retirar do mundo está como a busca de um acolhimento, de uma quietude, tá? De ir para o coração, né? Esse, no sentido bíblico, o centro do ser, né? A presença de Deus em cada um de nós, e lá tá, perceber, ou seja, no silêncio, outros mestres falam que nada descreve melhor Deus do que o silêncio. Tá? Uma outra analogia que tem amor, mas é nesse silêncio que a gente encontra Deus. E nessa não oração, que seria o silêncio, a gente ouvir. Tá? E muitas das vezes a gente fica esperando que esse e-mail, esse zap chegue no meio da meditação. Não chega. Chega, tá? Tem toda uma mística. A gente quando está atento, a gente quando contempla todas as situações, a gente vive muito mais intensamente e com muito mais qualidade. Então, gente, essa oração do coração, a meditação, tá? Essa prática contemplativa. Dentro da igreja cristã existem algumas outras práticas, tá? A oração centrante, que são os trapistas até dos Estados Unidos, Thomas Keating, que divulga, mas
nós seguimos a comunidade, a linha de John May e de Don Lawrence, tá? Que agora até a comunidade se reuniu e comprou um antigo mosteiro beneditino em Bonavaux, no interior da França, que está fazendo, já construiu, já está tendo retiros lá, tá? Já tem condições, um centro físico mundial, tá? Para ter uma referência, né? Porque o Dom Lawrence até brincava que a comunidade é um mosteiro sem paredes, porque ele não tinha, a comunidade não tinha um local. E aí alguns membros da comunidade começaram a se juntar, surgiu receita, né? Surgiu viabilidade para isso, está sendo construído lá, que é fantástico. Quem quiser ver, entra no www. Meditação Cristã. Tá? No site da Meditação Cristã tem bastante material, tem bastante instrução, bastante referência, bastante textos. Tá? É de uma riqueza, tá? Que tem um teólogo, que foi um dos teólogos principais do Vaticano II, ele afirmou que no século XXI, ou a igreja se torna mística, ou ela vai ficar irrelevante. Né? Porque, no sentido de que só como religião, só baseada em crenças, se ela não é capaz de te transformar, tá? Ela pouco te acrescenta. Então, é como assim, eu sou Botafogo, eu sou do partido tal, eu sou niteroense e sou católico também. Sou cristão também. Tá? E fosse uma coisa a mais que eu faço quando eu vou na missa. Mas quando aquilo que você é, te define. Então, não é só ser, tá? Isso é uma coisa que eu procuro viver em mim. Não é só ser cristão quando eu vou na missa. É ser cristão no sentido inteiro de ser, tá? Em tudo que... Tá? E ao mesmo tempo também sendo compassivo, sabendo das minhas imperfeições, dos meus pecados, dos meus erros. Não adianta, pequei, ficar me flagelando. Não, porque tem uma coisa que todos os mestres falam: Deus nos ama. A grande liberdade é: nós somos amados. Não há nada que a gente possa fazer de ruim para que Deus nos ame menos. E não há nada que a gente possa fazer de bom para que Ele nos ame mais do que já ama. O perdão é fulminante, desde que o arrependimento seja arrependimento no sentido de você entender o que te levou naquilo, né? Vou lá, confesso, arrependi, vai lá e é recorrente. Tá? Não é por aí. Porque é no erro, é nesse sofrimento. Gente, tem uma coisa que a vida espiritual, a jornada espiritual, muitos aqui, quase todos, né, estão nessa busca de que, não no sentido histórico, até usando uma palavra que usou muito, de sofrer, mas o sofrimento nos transforma e nos humaniza. A gente só presta atenção quando a gente se irmana no sofrimento. Quando a gente está sofrendo, tá? A gente é capaz de ter um olhar sobre os outros muito mais próximo, muito mais vivo. Quando a gente está muito feliz nas nuvens, a gente não olha nada. Tá? Então, a mensagem também da ressurreição é enxergar a vida no meio da morte. Então, quando acontece algo com a gente pode ter dois olhares. Onde uns veem morte, a gente pode estar vindo enxergar uma nova vida. Então, se a gente se fecha para essa nova vida, de uma forma egóica, a gente vai ficar sofrendo, um ditado, mas até aprender ou não aprender. Tá? Então, esse poder de renascimento, esse poder de transformação que tem tudo que acontece com a gente, tá? A contemplação, a prática da missão vai nos dando esse ter olhos, esse ter olhos de ver. Tá? Mas é um sofrimento como meta de vida. A vida é amor, mas é inerente à vida humana. O budismo, todos, a gente nasce, tem momentos de felicidade, e passa, mas continua no fluxo da vida. Tá? Não a morte é um fim para o ego. O ego tem toda a razão de ser ateu. Quando o corpo morre, mal para ele. Tudo isso daqui vai embora. Então, quem já aceitou essa morte, quem entende essa dinâmica, não tem medo
da morte no sentido de morte. Existe lógico que fica tentando, que não sofre, que não doa. Lógico, isso aí é natural. Mas não aquele apego, eu queria largar esse mundo, ele é tão bom, meus carros na garagem, né? Não, entendeu? Então, nesse sentido desse desapego, dessa escolha. E essa jornada e esse aprendizado, gente, ele é pessoal, ele é individual, tá? A própria prática da meditação, e foi, para muitos de nós, uma graça de Deus a gente ter descoberto isso dentro da igreja. Porque é comum muitas pessoas se afastarem da igreja para buscar tradições do Oriente em busca de uma espiritualidade, de uma coisa mais profunda. Tá? Eu fui um desses, eu circulei, até que numa palestra de um budista, numa bancada da Monja Coen, eu vi um livro, na capa, um monge beneditino, dá um livro falando, o que esse livro está fazendo aqui? Era Thomas Merton, um dos maiores místicos do século XX. Tá? Os maiores homens do século XX. Tá? Um monge trapista. Tá? E a partir dali você, caramba, está aqui, tá tudo aqui. Não melhor ou pior, mas o coração achou. É aqui. Tá? Aqui, ali, mas... E a gente procura difundir isso e fazer essa troca. Né? Eu agradeço muito a vocês esse espaço. Tá? É sempre uma troca, né? um aprendizado. Tá? Sua palestra dele já foi até importante, até pelo momento que eu... Tem tudo a ver também com isso que você está falando, né? Estamos conectados. São visões holísticas, né? Nós somos holísticos. Bem, gente, foi o que eu lembrei. Escrevi 20 páginas, cara. Reduzir para 4, devo ter falado uma. Agora aqui. Então, a gente podia agora dar uma relaxadinha dos 4 minutos, né, para soltar as pernas. E depois fazer um pequeno período de prática. Só para vocês verem como é que é. Tá? Como é que a gente faz a prática contemplativa na comunidade mundial para a meditação cristã. Tá? Vamos esticar o joelho. Isso pode não precisar, né? Eu preciso. Agora que eu estou sentado. Soltar os braços, as pernas. Levantar bem as mãos. Esticando. Mexer um pouco movimentar a cabeça. Então vamos lá. A gente procura a posição firme e confortável e a gente consiga permanecer por 10 minutos sem ficar se mexendo muito, a gente senta sobre a lombar e fica... Isso atrapalha a qualidade da prática. Mas se doer, se tiver que mexer, ajuste a postura, tá, para não perder a qualidade. Então, e a orientação é que a gente, na meditação, nós temos um mantra, uma palavra sagrada. A comunidade sugere a palavra Maranata, que é uma palavra aramaica, a língua de Jesus, tá? Que é a única oração, a única palavra aramaica que permanece na Bíblia. Tá? Que significa duas coisas. Vem, Senhor, ou o Senhor está aqui. Tá? O objetivo da palavra sagrada é importante, eles até sugerem o Maranata, porque que a gente repita uma palavra, que essa palavra não nos remeta à imagem.
né? Se eu ficar aqui balão azul, a mente vai ficar balão azul, balão azul. Então tem que ser uma palavra, quase como se fosse um koan, que a mente não consiga ter pensamento, não consiga validar o que é isso, né? Então, o foco, a gente repete a palavra mantra do início ao fim da prática. Tá? É importante que não só repitamos, mas que ouçamos. É comum a gente estar na mente repetindo a palavra, mas o pensamento está em outro lugar. Isso é muito comum na oração. Tem até uma piada de um abade conversando com o noviço. Vocês não conseguem manter a atenção plena, pegar e rezar uma oração do início ao fim. Aí o noviço todo, né, cheio de água ainda. Eu consigo sim, amado. Então, se você conseguir, eu te dou um cavalo de presente. Olha aí, reza o Pai Nosso. Aí. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nossa vontade. Qual é a cor do cavalo mesmo? Então a mente fica. Isso é o cavalo, como é que é? Então é difícil. Então por isso que é importante que a gente repita e preste atenção. Que com o tempo essa palavra ela até ressoa. A gente quando senta, a gente fecha os olhos, entra na prática, o Maranata chega a ressoar no coração. É como se não fôssemos nós mais que repetíssemos. Ela fica. E se alguém quiser outra palavra, tá? É importante é isso, tá? A gente fala aba, amor, mas a comunidade sugere Maranata. E que nós não pensamos em Deus, não imaginamos Deus, não concebemos, não buscamos nada, não esperamos nada, não queremos chegar a lugar nenhum. Onde você vai chegar com a meditação? Não quer chegar a lugar nenhum? O que você vai conseguir? Eu não quero conseguir nada. Mas o ego fica ali, então por que você fez isso? Porque sim. Então não tem que ter uma meta, um objetivo, um prêmio. Não tem. É dito por essa prática da jornada. Então é importante, é inevitável não pensar. Por isso a importância do mantra, que ele, como o Dom Meio, ele aponta para o centro. No jeito que a gente está, né? Maranata. Daqui a pouquinho fala aí, hoje eu tenho que pegar minha filha 3 horas da manhã na festa de 15 anos, todo fim de semana é isso, será que amanhã vai ter outra festa? Acabou! Entendeu? Aí você aí você deixa ele, a gente não seguir, entendeu? A gente não segue, eles vão continuar passando, mas a gente vai, volta, Maranata, mas amanhã eu não busco. Então, é importante essa fidelidade ao mantra, como o John May fala. Tá? Então, é basicamente isso, é sentar, tá? Essa quietude, essa solitude, tá? E o resto é o Espírito que fala em nós. Quando quiser, o que quiser, da forma que quiser. Tá? Então, buscar essa postura,